Olá galerinha, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trigonometria na circunferência. E para dar início a esse conteúdo, nós temos que saber fazer a distinção entre o que é circunferência e também o que é círculo. Então vamos ver aí qual é a diferença entre circunferência e círculo e a partir daí nós vamos caminhando para entender toda a trigonometria na circunferência. Venha comigo, preste bastante atenção, tenho certeza que vai ser muito útil para você aplicar aí durante a sua prova na sala de aula com o seu professor, também para você aplicar no Enem e no vestibular que você vai tentar fazer este ano, ok? Vem comigo que o seu sucesso será garantido. Preste bastante atenção. Quando a gente pega um compasso e a gente coloca aquela ponta de metal em um determinado ponto, faz uma abertura com uma medida qualquer e a gente gira o compasso, a gente forma esta figura. Então nós temos aqui essa figura onde nós temos aqui o contorno de vermelho. Esse contorno de vermelho na matemática ele é chamado de circunferência. Então a circunferência na realidade é o trajeto feito pelo lápis. Então gente, o contorno feito pelo lápis nós vamos dar o nome de circunferência. Circunferência é essa linha vermelha, que é a mesma coisa de o contorno feito pelo lápis. Já o círculo, nós vamos entender que o círculo é todo o conjunto de pontos que está delimitado, que está dentro desse contorno, ou seja, tudo que está aqui dentro do contorno nós vamos chamar de círculo, inclusive os próprios pontos formados pelo contorno. Então os pontinhos que existem em cima do contorno também vai fazer parte do círculo. Então o círculo é toda a parte fechada, é a figura fechada, é a delimitação aqui que nós estamos tendo, enquanto que a circunferência é apenas a linha que vai fazer com que essa figura seja fechada. Então, resumindo de uma forma geral, todo mundo aqui já comeu pizza, eu acredito, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo já comeu pizza. Vamos imaginar uma pizza aí redonda, e com bordas. Então aquela bordas feita com catupiry nós vamos chamar de circunferência, enquanto que todo o corpo da pizza nós vamos chamar de círculo, ou seja, o corpo, a massa que está preso àquelas bordas faz parte do círculo, enquanto que só as bordas é chamado de circunferência, que é a parte que delimita este círculo. A circunferência ela tem alguns elementos muito importantes que a gente precisa aprender, Quais são esses elementos? O primeiro elemento que nós temos numa circunferência é o centro, é o local onde o compasso, a ponta do compasso, a ponta de ferro ficou para fazer ali a manobra circular. Então esse é o ponto que nós chamamos de ponto origem. Então essa parte aqui vai ser o nosso ponto origem. Então o ponto origem nosso está aqui, nessa parte aqui. A distância que vai do ponto origem até tocar a circunferência é chamado de raio. Então, se eu pegar a distância que vai daqui até tocar a circunferência, eu vou ter o raio. Em outras palavras, raio é a abertura do compasso quando você for fazer a circunferência, O mesmo tamanho que tem a abertura do compasso para você criar a sua circunferência, esse tamanho é chamado de raio. E quando eu pego e passo dois raios ligando a circunferência em dois pontos diferentes, passando pelo centro, essa nova reta onde contém dois raios é chamado de diâmetro, ou o diâmetro dividido por 2 é igual a raio. Isso são critérios bem definidos para pegadinhas aí na sua prova, ok? Outra coisa que é importante a gente também colocar como os elementos aí da circunferência é que quando eu tenho que medir toda essa linha circular, eu chamo de perímetro. Assim como nas figuras que a gente tem a soma dos lados, nós também temos a soma aqui dos nossos lados, só que os lados aqui é um círculo. Então para isso nós vamos ter que usar de um procedimento diferente, nós vamos ter uma fórmula fixa que a gente não pode esquecer. O perímetro de uma circunferência é dado pela seguinte maneira, o perímetro vai ser 2 vezes π
2 vezes π vezes o raio da circunferência. É interessante a gente saber que esse π aqui vale 3,14. Por quê? Se você pegar qualquer figura redonda e você medir isso daqui, ó, dela, se você medir quanto que ela dá em unidade de medidas de volta e dividir pelo diâmetro do círculo, vai encontrar um valor equivalente a 3,14. Esse valor nós chamamos de π. Então, π equivale a 3,14. Então, toda vez que for perguntado qual é o perímetro de uma circunferência, é 2π vezes r, onde π vale 3,14 e r é o raio da circunferência, ou seja, é a medida que sai do centro e toca na circunferência. Nós vamos chamar essa retinha aqui de raio. Então, daqui até aqui, nós temos um raio, ok? E aí, outra coisa que é interessante é que quando a gente tem dois pontos, em uma circunferência, a distância entre esses dois pontos vai formar o que nós chamamos de arco. Nós vamos estudar um pouquinho à frente aqui, mas quando a gente tem dois pontos na circunferência, a distância entre esses dois pontos é chamada de arco. Se a gente pegar esses pontos e ligar eles até o ponto central, ele vai formar aqui, ó, como se fosse uma fatia da pizza quando você está aí comendo, né? Então essa fatia é chamada de arco, e esse arco vai ter aqui um valor representado em graus ou em radianos. Nós vamos também aprender aí durante o curso de trigonometria na circunferência. Outra coisa que é interessante também a gente saber na circunferência é que ela tem 360 graus, ou seja, uma circunferência, uma volta completa, eu começando daqui e terminando nesse ponto aqui, eu vou ter 360 graus. Então, uma circunferência sempre vai ter 360 graus. Então, galera, a definição de arco é a distância entre dois pontos numa circunferência. Vamos imaginar um relógio. Esse relógio ele foi dividido em 12 espaços iguais. Note comigo aqui, ó, que eu tenho, 1, 2, 3, 10, 11, 12 pedaços iguais. Então, aqui se eu tenho 12 distâncias iguais, que é os arcos, vamos pegar aqui do 11 ao 12, então a distância de 11 a 12 é um arco. De 12 a 1 é um arco. De 1 a 2 é um arco. Então, nós temos 12 arcos aqui iguais. Se a circunferência é 360 graus, significa que cada arco desse vai ter 360 graus, que é o total, dividido por 12. Quando a gente divide 360 por 12, o resultado é igual a 30 graus. Então, nós podemos dizer que cada arco aqui do relógio é igual a 30 graus. Então, se eu perguntasse para vocês, qual é o valor aqui que eu tenho, desse ângulo no relógio? Bem, a resposta seria óbvia, 1, 2, 3, e aí muita gente errar aqui, 4. E errar aqui porque esse ponteiro, ele não está mais alinhado com o 10, com o ponto do 10. Ele andou um pouquinho. Note que esse ponteiro dos minutos, quando ele roda o relógio todinho, esse daqui sai do 10 para o 11. Só que esse daqui não pula do 10 para o 11, assim na velocidade luz. É de acordo com outro ponteiro. De acordo com esse vai rodando, esse também vai rompendo um pouquinho para frente, para quando esse daqui chegar no 12, automaticamente esse daqui já está bem no 11, aqui em cima do 11. Então, esse ponteiro, ele anda proporcional a esse. Então, esse daqui sai do 10 e vai para o 11, ou seja, ele percorre 30 graus em 60 minutos, já que do 12 até chegar no 12 de novo é 60 minutos. Então, eu posso dizer que os ponteiros das horas, ele anda 30 graus em 60 minutos. Então, nesse caso aqui, se ele estava antes no 10, ele agora está um pouquinho à frente do 10.
qual foi o ângulo que ele já andou aqui? Então vamos lá, se ele anda de acordo com o outro, em 10 minutos ele rompeu quantos graus? Então se ele anda 30 graus em 60, em 10 minutos é a sexta parte. Ele está andando quantos graus? Então ele está andando, vou colocar x e vou colocar aqui 10 minutos. Se eu resolver isso daqui, ó, vai ficar 60x é igual a 300. E eu vou achar x igual a 5. Vou achar x igual a 5. Então, para quem não sabe como resolver, ó, basta você multiplicar cruzado. Então, vai ficar 60x é igual a 30 vezes 10, 300. Né? Então, 60x é igual a 300. X é igual a 300 por 60. E a resposta é 5. Então, ele andou 5 graus aqui, ó. 5 graus. Se daqui até aqui tem 30, ele já andou 5, significa que daqui até no 11, chega da onde o ponteiro está, até chegar no 11, tem mais 25 graus. Então, 25 com mais 30, 55. 55 com mais 30, 85. 85 com mais 30, vai dar 115 graus. Então, se eu perguntasse para vocês aqui quanto seria o valor do ângulo, a resposta aqui seria 115 graus. Então, nós vamos ter aqui, ó, 115 graus. Pronto, é assim que resolve. Agora é interessante a gente saber que esses ângulos aqui são chamados de, esses arcos, né, são chamados de arcos congruentes, são arcos iguais. Essa videoaula chega ao final. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, divulgasse para os seus amigos, para os seus colegas, e que você ficasse de olho para a trigonometria parte 2. Fique com Deus, tchau, bons estudos, boas provas, bons vestibulares, bons concursos para você. Fique com Deus, tchau.